saúde pública, a aranha marrom, ela oferece muito mais risco, ela causa um dano muito maior do que a aranha armadeira. E tomando Fabrício, e aqui a gente tem do lado da aranha armadeira a aranha caranguejeira, que se eu colocar ela na palma da minha mão, vocês vão notar o tamanho da Acanthoscurria geniculata, que é a aranha caranguejeira. Como, pegando o gancho do Fabrício, essa aranha, Patrícia, Fabrício, ela não tem veneno. A principal arma da aranha caranguejeira é justamente, ela fricciona o abdômen e libera pelos urticantes que vão nos olhos e na narina dos possíveis predadores. Ela, se ferroar uma pessoa, dói, com certeza. Vai doer muito, porque como a gente pode ver, ela tem um par de quelíceras muito grande, muito poderosas, que ela introduz na epiderme, na mão, no pé da pessoa, vai causar uma dor terrível, mas em termos de envenenamento, ela é absolutamente inofensiva. Então a gente pode notar que, de acordo com o tamanho das aranhas, né, se a gente vê aqui, eu estou manuseando elas, são aranhas verdadeiras, que eu deixo fixadas no formol, justamente para, em oportunidades como essa, a gente poder explorar com bastante critério, pormenorizadamente, todas as estruturas delas. Então a gente pode notar que, de acordo com o tamanho delas, né, não quer dizer que porque uma aranha ela é grande, ela é muito venenosa. Não, pelo contrário. A aranha caranguejeira, apesar de ser muito maior que as demais, em termos de saúde pública, ela não oferece risco algum a nós, seres humanos, nem animais domésticos. A aranha armadeira, como eu já disse, sim, ela é venenosa, mas respondendo novamente a pergunta da Patrícia, ela não é letal. O veneno dela não mata uma pessoa, apesar de ser bastante dolorida a ferroada. Em termos de saúde pública, a aranha marrom, essa sim, uma ferroada necrosante, que faz uma ferida na pele que é muito difícil de cicatrizar. E em casos extremos, se ela ferroar o dedo de uma pessoa, por exemplo, e você não for medicado a tempo, não for medicado o soro antiaracnídeo, você tem capacidade de até poder perder a ponta desse dedo, porque o tecido fica morto, as células ficam mortas e você não tem mais como curar a possível ferroada desse aracnídeo. Foi por isso que eu perguntei, Randy. Eu falei Randy, porque o nome, eu olhei assim, o jeito de escrever parece internacional, né, Randy? Mas assim, chiquérrimo, né? Mas, Randy, o negócio é o seguinte, eu tive um amigo que aconteceu exatamente isso, então acho que ficou alerta. Ele, na verdade, não viu essa aranha, então acho que comprova o que você disse. Tamanho não é documento, quer dizer, é a menor das aranhas que a gente tem aí. Ele foi trocar um botijão de gás e acabou sendo picado pela aranha e acabou perdendo um pedacinho do dedo exatamente em função disso. Então, porque tem que procurar assistência correndo o mais rapidamente possível, fica esse alerta. Agora, como é que a gente sabe se a aranha é venenosa? Já que não é pelo tamanho, como é que eu sei que ela é venenosa? Ótima pergunta. Patrícia, aranhas que oferecem risco a nós, seres humanos e animais domésticos, elas não fazem teias. Pegando o gancho de aranha, de veneno, com relação ao veneno aranha. As aranhas que fazem teias, por maior que elas sejam, elas não oferecem risco algum a nós, seres humanos. Então, de repente, a gente está andando numa mata, numa caminhada, né, numa trilha, a gente vê aquela teia enorme com uma aranha super grande no centro dessa teia. Essa aranha, ela é absolutamente decorativa. Ela não oferece risco algum a nós. Óbvio que ela, se te ferroar, pela presença das quelíceras, essa ferroada vai ser bem dolorosa. Mas em termos de veneno, elas não possuem veneno. Elas se alimentam de moscas, de libélulas, de baratas, enfim. Mas as aranhas que transitam no ambiente urbano, como foi o caso da aranha armadeira que foi vista aí no estúdio, essas aranhas, elas se escondem atrás de entulhos, de botijões de gás, de restos de resíduos orgânicos, de chinelos, dentro de chinelos, de tapetes, de carpetes, de cortinas. Elas se escondem atrás de móveis. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado.
Então a gente tem que evitar a presença desses aracnídeos na casa das pessoas, a gente não deixar lixo acumulado, né, resíduos orgânicos na lixeira, a gente manter a asepsia, a limpeza das pias da cozinha, os lixinhos do banheiro, da cozinha, não deixar o lixo ficar até a tampa com material sujo, né, com papel, com restos de alimentos, com garrafas vazias, e sempre estar verificando terrenos baldios na casa da gente, de tal forma que assim a gente diminui drasticamente a presença desses aracnídeos, dessas aranhas no ambiente urbano, na casa, no trabalho, onde a gente está vivendo e absolutamente convivendo. Ô, Randy, você deu uma informação aí que pra mim é novidade. Eu imaginei que toda aranha fizesse teia. Então aprendi mais uma aqui com você, acho que muita gente também, né? Sim. A gente tem no imaginário que a aranha sempre faz teia. Agora, você falou que essa armadeira que apareceu aqui de surpresa, ela não é letal, não mata. Nem se for criança, nem se a vítima for uma criança, não tem esse risco. Olha, segundo a literatura, Fabrício, e tudo aquilo que eu falo é baseado em trabalhos de pesquisa, em teses de doutorado, de mestrado, né, do Instituto Oswaldo Cruz, do Instituto Butantan, da Faculdade de Saúde Pública, do Instituto de Biociências, onde eu nasci e fui criado. Então eu tenho em volta de mim os maiores professores doutores, as teses. Segundo a literatura, a gente não tem nenhum óbito com relação referente ao veneno da aranha armadeira. A gente sabe que é uma aranha poderosa, é uma aranha venenosa, uma aranha temida, que ocupa o ambiente urbano, mas a gente não tem informações de óbito de pessoas, de crianças, por causa do veneno da aranha armadeira. Hoje, o que a gente tem que levar em consideração e que a gente tem que tomar cuidado é quanto aos escorpiões. Esse sim, eu trouxe aqui na entrevista, eu trouxe aqui para poder mostrar para vocês, que os escorpiões amarelos, estes sim, estão sendo um caso de saúde pública, muitas pessoas morrendo. Então aqui a gente pode mostrar, já pegando o gancho, o Titius cerulatus, o escorpião amarelo. Esse sim, Patrícia, é uma das 3 espécies de escorpiões mais venenosas do mundo. Um animal sinantrópico, ou seja, que ocupa cada vez mais o ambiente urbano. E essa explicação se deve ao fato de que quando a gente destrói as matas ciliares para construir as edificações humanas, esses animais aproveitam essa situação e passam a ocupar o ambiente urbano através de galerias de esgoto, de galerias pluviais, de ralos, de frestas. Haja vista que o escorpião amarelo, a principal fonte de alimento dele são as baratas. Então, esse aracnídeo peçonhento, apesar de seu tamanho ser extremamente pequeno, a gente pode ver a proporção do Titius perto de uma moeda de R$1, a gente vai ver que é um aracnídeo bastante pequeno. Ele tem um veneno poderosíssimo. Isso aqui, estruturalmente, ele é organizado, aqui a gente pode notar, ó, um par de pedipalpos, uma carapaça sólida que dá uma proteção para esse animal. A gente pode ver aqui, ó. A gente tem aqui a presença do ferrão, do Telson, que é por onde ele inocula o veneno na vítima. E aqui embaixo, a gente tem uma estrutura denominada de pente. Os escorpiões, eles são cegos, apesar de terem 2 pares de olhos. Mas esse pente é o que traduz para o escorpião, é o que mostra para ele, é o que dá a percepção para ele do ambiente químico. Então, esses aracnídeos, dependendo do local da ferroada, da quantidade de veneno inoculado, da condição da vítima, ou seja, se for uma criança de até 3 anos de idade, ou uma pessoa idosa debilitada, e do último tempo de repasto do bicho, ou seja, a última vez que ele se alimentou, a ferroada pode ser fatal. É importante citar que é desproporcional o tamanho do pedipalpo dele com relação à potencialidade do veneno, ou seja, quanto menor for o pedipalpo do bicho, maior a potencialidade do veneno. Quanto maior for o pedipalpo do bicho,
menor a potencialidade do veneno. Ou seja, a gente pode mostrar aqui, Patrícia e Fabrício, inclusive é a primeira vez que a gente mostra o escorpião africano na televisão. O escorpião africano, ele tem esse par de pedipalpo super desenvolvido, então, portanto, ele tem uma baixa toxicidade de veneno, ou seja, ele não causa nenhum dano ao ser humano, nem ao animal doméstico. Mais uma prova de que tamanho Os não é documento. escorpiões, Não é, Randy? exatamente, Patrícia, exatamente. Exatamente. E a gente tem que explicar isso porque por que vem ocorrendo esse aumento do número de escorpiões, não só no estado de São Paulo, na região sudeste, mas no Brasil inteiro, principalmente nos estados de Minas Gerais e de São Paulo. Porque esse aracnídeo, no ambiente urbano, ele não tem predador. A principal fonte de alimento dele são as baratas. Muita gente, Patrícia e Fabrício, pergunta e me questiona, não, mas a gente vai colocar no condomínio a galinha de Angola, né? A gente pode... A galinha de Angola perde o escorpião. Gente, a galinha de Angola, ela pode até predar o escorpião, né? A galinha, e não precisa ser a galinha de Angola, ela é uma ave onívora, ou seja, se alimenta de tudo, de minhoca, de escorpião, de aranha, mas a galinha de Angola e as aves, em geral, elas têm hábito diurno. E os escorpiões têm hábito noturno. Então, é uma indiscrepância, uma incoerência você colocar a galinha para predar escorpião. Haja vista que, segundo estudos que eu tenho em mãos, a maior atividade do escorpião, ela começa por volta de 1, 2 horas da manhã, e quando for 5, 6 horas da manhã, esses animais se retiram para os seus esconderijos para esperar o dia escurecer de novo e eles saírem à busca de novas presas, a conhecer novos territórios, se acasalarem, enfim. Se você me permite, Patrícia, eu queria fazer uma outra... Você teria que preveni-lo. E se você me permite, Patrícia... Pode falar. Sim. Como se prevenir? Também um outro fato que a gente tem que levar essa questão, eu estou escrevendo uma cartilha de escorpião, específica de escorpião. Em breve essa cartilha vai estar disponível para todos os estados do Brasil inteiro, porque o escorpião amarelo, ele tem uma particularidade, uma característica notável. Se ele não for combatido com conhecimento, adequação, por um biólogo acostumado a esse tipo de operação ou um profissional da saúde, o escorpião amarelo, num caráter de estresse, ele se reproduz através de uma reprodução denominada partenogênese, ou seja, a reprodução do escorpião amarelo ela é partenogenética. Significa dizer que a fêmea do escorpião ela não precisa do macho para gerar descendentes. Ela mesma entra num processo de reprodução assexuada, ou seja, ela sozinha consegue produzir entre 15 e 25 descendentes num caráter de estresse. E o que causa esse estresse no escorpião? De repente, se a pessoa pisa nele e ele quebra qualquer par de patas que ele possui, afinal de contas esse animal tem 4 pares de patas. Se você jogar um inseticida, pulverizar um inseticida inadequado no escorpião, ele entrar num processo de estresse, num caráter de estresse, esse escorpião, essa fêmea vai se esconder e ela vai entrar em processo de reprodução partenogenética. Ou seja, o que é um escorpião, você vai acabar tendo a presença de 15, de 20, de 25 novos escorpiões. A gente pode mostrar aqui, ó, esse vidro, a gente coletou no hospital, aqui no estado de São Paulo, que a empresa que estava fazendo esse tipo de atividade não tinha nenhuma informação, nenhum critério, nenhum conhecimento, pulverizando sem nenhum critério, inadequadamente inseticida na galeria de esgoto. E aí a gente pode ver aqui escorpiões de todos os tamanhos, desde escorpiões minúsculos até adultos, prontos
para acasalar, para se acasalar. Oi, pode falar. Eu queria que você mostrasse ou falasse pra gente a respeito dos escorpiões que você encontrou nos jardins. Estamos falando de uma região nobre de São Paulo. E aproveitar para te fazer uma outra pergunta, que é a seguinte: a gente vive, ou viveu recentemente, uma temporada de chuvas muito grande no Sudeste. Você acompanhou, todo mundo acompanhou a situação dos alagamentos em São Paulo. Mais lixo na rua, né? As casas foram inundadas, a comida vai embora, lixo circulando. É de se esperar que tenha mais barata nas ruas. E é de se esperar também, dá pra gente prever, pela tua experiência, um aumento na presença dos escorpiões nas grandes cidades depois desse período de chuva, não? Olha, Fabrício, invariavelmente, independente do período de chuva que a gente atravessou agora nessa semana, que gerou um caos, principalmente aqui no estado de São Paulo, o número de escorpiões vem crescendo assustadoramente pelos fatores que eu descrevi aqui. Pela sua forma de reprodução, ser particular dessa espécie, pela presença de lixo, não só nas edificações humanas, mas também em terrenos baldios. E principalmente nessa época do ano, na época das chuvas, a gente tem a maior atividade dessa espécie do escorpião amarelo no ambiente urbano. O escorpião que a gente encontrou nos jardins, e é importante a gente citar que aonde a gente coletou, para você ter uma ideia, a gente utilizou uma metodologia e foram aproximadamente 16 escorpiões encontrados mortos nessa situação. Foi o Títios cerulatus, o escorpião amarelo. Então, se você não tem a presença, e veja, nesse ambiente, nessa selva urbana, você não tinha presença de nenhum terreno baldio em volta, né? Ali perto da Alameda Campinas, né, no Jardim Paulistano, onde você tem o IDH altíssimo, né, os formadores de opinião, é um bairro chique aqui na cidade de São Paulo. A gente encontrou essa espécie transitando livremente por essa edificação, por este condomínio. Por incrível que pareça, a espécie que a gente encontrou no Jardim Paulista aqui em São Paulo foi do Títios cerulatus, do escorpião amarelo. Ô, Randy, tem duas perguntas para você. Então, quer dizer, a gente tem visto, como você disse, a gente tem visto cada vez mais e com mais frequência. Aliás, desde que eu comecei a fazer o É de Casa, todo ano a gente dá esse serviço e cada vez mais a gente vê com frequência o maior número de pessoas reclamando com relação aos escorpiões dentro da sua casa. Agora, o jeito de prevenir, já que a gente está falando sobre isso, o jeito de prevenir é manter a casa limpa, é manter os arredores limpos, como você estava falando da aranha, é isso. E a segunda pergunta que eu tenho para você é a seguinte: eu não entendi uma coisa. Você disse que o escorpião amarelo, né? O escorpião amarelo, quando ele está estressado, ele se reproduz sozinho, a fêmea no caso, se reproduz sozinho e vira em 15, 16. Como é que ela fica estressada? Só pra gente ter uma ideia aqui. Como não estressar essa fêmea? Boa. Então, é assim, manual de boas práticas, né? Manter a casa absolutamente limpa, aquele resíduo que sai das lixeiras, o lixo muito bem acondicionado, o resíduo orgânico separado de resíduo reciclável. A gente manter a pia da cozinha também sem louça amanhecida, né? As pessoas, hoje é sexta-feira, a pessoa come aquela pizza na sexta, deixa a louça até domingo, sabe? Dá aquela certa preguicinha de a gente deixar a louça asséptica limpa. Não fazer isso, porque quanto mais a gente diminuir a presença de baratas na casa da gente, maior a probabilidade da gente não ter a presença desses aracnídeos peçonhentos nesse ambiente. Outro dado que a gente tem que citar, outra característica: comedores aéreos de cachorros e de gatos, ou seja, não deixar a ração exposta, né, às intempéries do meio, a insolação, a chuva, deixar, porque não só a questão do escorpião, você pode acabar atraindo roedores para sua residência, baratas, moscas, insetos e aracnídeos indesejáveis que acabam transmitindo diversos tipos de doenças. Observar ao seu lado, no entorno da sua casa, a presença de terrenos baldios, pedir para a prefeitura, para
para o pessoal das zoonoses, que eu tenho uma ótima parceria, eu sou da Comissão Permanente do Meio Ambiente, ou seja, pedir para esses terrenos baldios serem aparados, todos os terrenos, ser recolhido o lixo diariamente na rua da gente, né? São fatores que a gente tem que ficar, ligado para justamente diminuir a presença desses aracnídeos na casa da gente. Aquele resto de material de construção, né? As pessoas às vezes fazem reformas em casa, deixa lá um saco de cimento, deixa tijolo, deixa telha, principalmente na área da churrasqueira também. Evitar de deixar material acumulado. Se a gente tiver um quintal em casa, deixar o quintal muito bem arrumado, lixo muito bem acondicionado, a grama aparada, né? O lixo do banheiro, o lixo da cozinha, a louça limpa, porque dessa forma colocar principalmente na região hoje do Morumbi, na região da Lapa, na região de Barueri, Santana de Parnaíba, Freguesia do Ó, no estado de Minas Gerais, em Goiânia, em Brasília, em Ribeirão Preto, em Araraquara, em Bauru. Então, a gente ficar ligado para evitar a presença desses aracnídeos na casa da gente, utilizar a tela nos ralos, né? Muita gente me pergunta, Randy, esses aracnídeos, eles escalam paredes? Sim, eles têm capacidade de escalar uma parede rugosa. Uma parede lisa, eles não são capazes, mas uma parede rugosa, eles são capazes. A gente tem informações aqui em São Paulo de escorpiões sendo encontrados no segundo, no terceiro andar de um prédio. Então a gente tem que ficar ligado, observar. Meu Deus, quer dizer, também, não é só em casa, né? sapato. Quem mora em prédio também, olha, Randy, Não. a gente passou um tempão aqui com você, foi realmente muito esclarecedora essa conversa, né? Foi A gente extremamente aprendeu tudo, a gente sabe o que fazer e principalmente o que não fazer para não conviver nem com aranhas e nem com escorpiões. Agradeço muito aqui a tua disposição de conversar com a gente nessa manhã, tá bom? Se deixar, a gente fica conversando com você horas aqui, Randy. Mas eu sei que você quer só responder como é que ela fica estressada, né? A fêmea, ficou a pergunta sem resposta, né? Isso, Rapidamente, isso. como que ela fica estressada? Patrícia, se você pisa no escorpião e não esmaga ele, não leva ele ao óbito, e ele conseguir se locomover, é um caráter de estresse que vai fazer ele se reproduzir. Você pegar esses inseticidas disponíveis em magazines, em grandes supermercados, se nenhum critério, espirrar esse inseticida no escorpião, vai cegar o escorpião, ele vai entrar num caráter de estresse. Uma empresa primária, uma empresa sem conhecimento, sem a presença de um biólogo, jogar inadvertidamente inseticida em galerias de esgoto, em galerias pluviais, sem nenhum critério, sem uma prévia inspeção para você ver se esses animais estão presentes ou não, e você jogar esse inseticida vai causar esse estresse no escorpião também. Então são fatores que levam esses animais a o caráter de estresse e que possivelmente eles vão se reproduzir e vão aumentar em proporção, em tamanho de população, em número e causar grande prejuízo a nós seres humanos e animais domésticos. E vão se você me proliferar. permite, eu quero colocar os meus contatos. Randy Baldresca, eu estou à disposição para os telespectadores, para vocês, né? Eu tenho o meu celular, eu tenho o meu e-mail, randybaldresca@gmail.com, com R e com Y no final. Muito bem. E o meu telefone é o 11 981. Bom, eu já não posso colocar, mas se as pessoas precisarem falar com a gente está à disposição de vocês, Patrícia, Rodrigo. Eu agradeço a participação. Fabrício, foi ótimo. Eu agradeço. Olha, nem sei como agradecer você aqui. A gente está aqui Obrigada, com um banho de Randy. conhecimento. Muito obrigada pelas suas informações, pelo seu tempo aqui com a gente e até uma próxima. Foram, assim, informações super importantes mesmo e claras para o pessoal de casa. Muito obrigada e até uma próxima, Randy. Prazerzão, viu? Valeu, Randy. Bom, agora são 9h39.